Glória a Deus, graça e paz. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui para continuar compartilhando a Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, só o Senhor para poder fazer e realizar. Pedimos que o Senhor possa estar ministrando aos corações que estão presentes, aos que estão na live, para que todos possamos ter um entendimento completo daquilo que o Senhor tem feito durante a história. Muito obrigado. Sê conosco. É o que te louvamos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, a gente já tinha iniciado um panorama bíblico, né? Onde nós estávamos discorrendo desde a criação até, a gente entrou, se eu não estiver equivocado, até o cativeiro da Babilônia, né? Então nós falamos um pouco sobre o dilúvio, nós falamos sobre teorias de criação, lógico, de uma forma simples e de uma forma rasa, né? Cada assunto desse, se nós formos estudar sobre criação, são muitos domingos falando sobre criação. Se formos estudar sobre o que Deus fez em Israel, são muitos domingos. Então, a ideia é só você ter um conceito geral, você entender o que a Escritura fala de uma certa forma dos assuntos principais, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Então, continuando aquela palavra que a gente deu, 2 Crônicas 36, 21 diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sabáticos, ou seja, dos anos sabáticos, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Como eu falei para vocês, Deus ele trabalha por meio de ciclos, e são ciclos de 7 anos. A cada 7 anos, Deus tem um ciclo, e Deus ele estipulou para o povo judeu que eles deveriam, por 6 anos, trabalhar a terra, e no 7º ano eles tinham que dar um descanso, eles estavam proibidos de trabalhar a terra no 7º ano. E aí Deus deu uma promessa para eles, porque eles falaram, olha, se nós vivemos da agricultura e não podemos trabalhar a terra, o que será de nós? Então Deus falou, se vocês guardarem o que eu estou mandando, então a terra no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano, ela vai dar frutos para vocês sem que vocês tenham que trabalhar. Então o que o povo tinha que fazer? Dar 1 ano de descanso para a terra. O povo não fez isso. Como Deus trabalha em período de ciclos de 7, o que acontece? Quando chegasse no ano 49, viria automaticamente o ano 50, seria chamado o ano do jubileu, seria um ano onde terras arrendadas seriam devolvidas, quem fosse escravo deveria ser liberto. É daí que surge o brinco surge justamente dessa fase, porque quando o escravo era liberto, ele não queria ir embora, então Deus manda que se fure a orelha dele. Então ele furando a orelha e colocando um brinco, isso é um sinal que ele voltou para o seu dono por livre e espontânea vontade. É daí que surge o brinco, tá? O brinco é sinal que o escravo quis voltar para o dono, mesmo depois de liberto, tá? Então, basicamente é isso. Por que o povo ficou 70 anos cativos? Porque eles não guardaram nenhum ciclo sabático sequer. Então Deus falou, tiro todo o povo de Israel, vocês vão ficar 70 anos presos, eu vou dar os 70 anos de descanso, ou seja, os 496 não deram esse tempo de descanso, darei obrigatoriamente, e aí, quando acabar esse período, vocês podem voltar. Então, como nós fomos criados da terra, significa que a terra também é uma referência para mim. O que significa isso? Que assim como a terra tem que descansar, eu também tenho que descansar. 6 dias trabalhará, 1 dia repousarás. Quem trabalha muito, observe, ele tem um problema. Tem estafa, né, síndrome de Burnout, tem problemas sérios de saúde. Por quê? Porque não deu descanso ao seu corpo. E isso mostra que a nossa vida é feita de ciclos. Lembra que eu tinha pregado para vocês? Eu estou com 41 anos, em janeiro agora eu vou fazer 42. O que eu falei para vocês? Eu estou com medo, eu estou entrando num novo ciclo, eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. O que Deus fez? Me entregou o bispado. Vocês entendem? Algo que marcou a minha vida. Então é assim que Deus trabalha. Se você pegar a sua vida, olha agora, pensa rapidão. O que aconteceu entre 6, 7 e 8 anos?
O que aconteceu entre 13, 14 e 15? O que aconteceu entre 20, 21, 22? Entendeu? Pega de 7 em 7, você vai observar que aconteceu algo que te marcou. Algo que foi uma mudança para você e tem algum fato que é essa mudança. Algum fato que você vai lembrar. Olha, foi um acidente, foi talvez um casamento, foi talvez um filho com dor. Você entende? Você vai observar de fato, foi algo que te marcou. Então são as mudanças de ciclos que Deus faz na nossa vida. Então agora, eles voltam do cativeiro. Eles estão voltando como um povo para reconstruir a nação. E aí começa a surgir personagens como Esdras, Neemias, Zorobabel, que são pessoas que iniciam a reconstrução da cidade. Eles reconstroem os muros, eles reconstroem o templo, né? Eles vão fazer todo esse trabalho. Então, quando você quer saber, o que Neemias aborda? Neemias vai abordar a reconstrução do muro. O que Esdras aborda? A reconstrução do templo. Então você vai ver que cada um tem um trabalho. Então quando você lê o livro, esses livros pelo menos, eles estão falando do retorno do povo judeu, né, ao cativeiro. Qual que é o grande lance disso? Aqui tem uma grande chave. Quando eles estão regressando do cativeiro, inicia-se a contagem do relógio do Messias. É bem quando eles iniciam, quando sai a carta autorizando o povo de Israel a voltar, sair de Babilônia e voltar para Israel, Deus inicia uma contagem do relógio. Está prestes a Jesus vir aparecer. Então, isso está na profecia de Daniel, onde ele vai falar, né, das 72 semanas, onde o profético estabelece o tempo que Jesus vem para cumprir todas as coisas, para fazer uma limpeza, para tirar o pecado e para anunciar o seu reino messiânico. A partir dessa volta, a partir dessa reconstrução, começam-se tudo. Uma coisa que chama muito a atenção é o seguinte: quando eles fazem esse segundo templo, eles começam a ficar muito tristes, eles choram muito. Por quê? Porque muitos dos que foram para o cativeiro, eles viram a glória do templo de Salomão. E quando eles voltaram e começou a ver um templo sendo construído de madeira, de barro, tendo visto o templo de Salomão, que alguns estimam que ele valia mais de 1,5 trilhão, eles começaram a chorar. Os jovens que nunca tinham visto, nasceram no cativeiro e viram o novo templo se reerguer, ficaram alegres. Então vem-se essa mensagem de esperança, onde eu encontro essa mensagem no livro do profeta Ageu, que ele vai dizer para o pessoal: vocês têm que ter esperança, tenham esperança. A glória dessa segunda casa de madeira vai ser muito maior que aquela de ouro. Entendeu o texto? A glória da segunda casa será maior que a primeira. É Deus dando uma esperança para eles. Falou: olha, vocês têm que estar preocupados se o templo é de ouro, de prata. O que importa é quando vocês se reúnem e me adoram de coração. Então a minha glória será muito maior, independente da constituição de como é o templo. Tem igrejas mega, igreja bonita, tem igrejinha pequenininha. Qual que é o segredo para Deus se manifestar? A disposição de se entregar, a disposição de adorar e buscar a Deus. Esse é o segredo. Independente. Se uma igreja grande, todo mundo se render, a glória desce. Se uma igreja pequena, todos se render, a glória desce. Ponto. Não precisa ser um lugar bonito ou feio. Beleza, não tem nada a ver. Então Deus vem e vaticina isso lá em Ageu. A glória da segunda casa vai ser muito maior que a da primeira. Por que ele fala isso? Porque tem outro lance nisso. Qual que é o lance? Quando Jesus ele entra naquele templo, que é esse templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, Jesus entra nele. Jesus ensina nele. Então, qual que é a profecia do profeta Ageu? A glória da segunda casa é muito maior que a da primeira, porque antes descia a presença, agora o próprio Deus está entrando. O próprio Deus está no pátio ensinando. Por isso que a glória dessa casa, é muito maior que a da primeira. Antes Deus vinha em nuvem, vinha em glória. Agora não, agora Ele está em pessoa, Ele está em carne, Ele está encarnado. Tabernaculou conosco, se fez carne para estar conosco. Passado esse período que eles reconstroem o templo, vai ter um período chamado período interbíblico,
um período chamado de silêncio profético, 400 anos. O que quer dizer isso? É um período onde Deus ele não vai mais usar profetas, não vai mais aparecer um profeta profetizando como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Sofonia, não vai aparecer mais pessoas assim. Então eles chamam isso de o silêncio profético, o período interbíblico. É nesse período que começam a surgir as sinagogas. As pessoas precisam de lugares para estar lendo a palavra e cultuando a Deus. Então surgem as sinagogas nesse período. É aí que vai começar a surgir classes de religiosos, como os fariseus, como os saduceus, como os escribas. Eles vão surgir justamente nesses 400 anos de período interbíblico. Passado esse período de 400 anos, Deus começa a se manifestar novamente. Agora ele começa a falar através de anjos. Anjos começam a vir. Vem falar com Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. Vem falar, com a Maria, anunciando o nascimento de Jesus. Então Deus começa a falar muito, começa a voltar a falar. Falou, olha, vocês têm que se alegrar. O Salvador de vocês, aquele que tira o pecado do mundo, agora ele é nascido. Nasceu o Salvador. Nasceu. E aí, para quem que Deus vai se revelar? Primeiro, na simplicidade. Vem um grupo de pastores, eles veem um grupo de anjos, que aparece uma miríade, muitos anjos, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz e boa vontade aos homens. E eles vão até onde está lá, eles veem o menino, e eles veem que Jesus é um recém-nascido. Passa-se mais ou menos 2 anos, Então agora tem um grupo de magos que estão seguindo uma estrela e eles entenderam pela Bíblia Sagrada que essa estrela aponta para o Messias que vai salvar o mundo. E eles começam a seguir essa estrela, até que eles encontram o rei Herodes e perguntam, aonde que nasceu o rei de vocês, o rei dos judeus? O Herodes toma um pulo. Vai falar, que conversa é essa que nasceu o rei? Eu que sou o rei dos judeus, que conversa é essa? Então, é o que está escrito na palavra. Então ele chamou os escribas, chamou os sábios e perguntou, onde é que vai nascer o rei dos judeus, porque eu quero ir lá adorar ele também. Ele falou, olha, a palavra diz que é lá em Belém, é lá para aquela região. Aí virou para os magos e falou, faz o seguinte, vocês vão, adorem ele, voltem e me contem, que eu vou lá e vou adorar ele também. Combinado? Combinado. E aí eles foram. Chegando lá, eles ofereceram ouro, incenso e mirra, ofertas para que a família de Jesus pudesse ter sustento por um bom tempo para manter ele. Então Jesus, esse período de silêncio na vida de Jesus, foi uns 30 anos, esse período aí teve um sustento, eles receberam todo o sustento para manter o Senhor. E aí, quando eles estão falando, agora nós temos que voltar para Herodes, para avisar ele, o que acontece? O anjo, eles são avisados por sonho, por revelação, dizendo, não volte. Herodes busca ocasião para matar a criança. Então eles foram por outro caminho. Quando Herodes descobriu que ele foi enganado, ele deu uma ordem. Eu quero que matem todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí vem uma matança em Israel. E nisso José é avisado, vai para o Egito. Corre para lá. Porque vai matar a criança. E ele corre, leva Jesus para o Egito. Tudo é profético. Foi anunciado, houve um grande choro em Ramá, Raquel chorando pela perda dos seus filhos, isso é uma profecia. Uma outra profecia é, do Egito chamei meu filho, quando Jesus volta do Egito, e ele vai habitar na região de Nazaré, porque foi profetizado, e ele será chamado Nazareno. Então toda a vida de Jesus é uma vida profética, é uma vida ligada à palavra de Deus. O propósito do Senhor Jesus, eu sei que a gente já discutiu isso em algumas palavras aqui, mas basicamente, quando o homem ele erra, lá em Gênesis, comendo do fruto, quando Eva come do fruto, quando Adão come do fruto, Deus ele lança uma sentença olhando para a serpente, dizendo, olha, você vai ter como inimigo
a semente da mulher. Você ferirá o calcanhar dele e ele vai ferir a sua cabeça. Então isso foi dito por Deus lá em Gênesis 3. Então Jesus vem com esse propósito de destronar, de desfazer as obras de Satanás na minha e na sua vida. Satanás talvez te prende com alguma coisa, talvez com um vício, talvez com uma limitação, talvez com más amizades, com más influências, eu não sei. Há algo ele tenta fazer para te destruir. Jesus veio para desfazer essa influência. Ele veio para estabelecer o governo e o reinado dele na sua vida. Basta você crer e chamar Jesus para te governar a sua vida em todas as áreas. Jesus quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área que Jesus não quer reinar. Jesus quer palpitar até na roupa que você veste. Jesus quer palpitar no carro que você quer comprar. Jesus quer palpitar com a pessoa que você vai casar. Ele quer palpitar, ele quer dizer para você, ele quer dar o melhor para você. Você tem direito de escolher o carro que você quer? Tem. Tem direito de escolher a casa? Tem. Você tem todo o direito. Aguente as consequências. Na hora que algo der errado, você falou, vai falar o quê? Você não orou, você não veio a mim, você não insistiu, você não esperou, você não perseverou. Então a nossa vida é entregar o controle na mão dele. Por causa do seu sacrifício e da sua ressurreição, ele nos fez para Deus reis e sacerdotes, nos fez participantes do Espírito Santo. Ele perdoou os nossos pecados, ele nos limpou das nossas iniquidades. Ele é o que nós chamamos de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é chamado de a raiz de Davi, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Ele está sentado hoje à destra de Deus Pai. O que quer dizer isso? Sentado à direita, ele tem a regência, ele tem o governo. Toda a autoridade no céu e na terra me é dado. O que significa? O Pai confiou tudo na mão dele. Quem rege agora todas as coisas é Jesus. O Pai não palpita mais. Quem governa agora é o Filho. Por isso que nós somos uma igreja que declaramos o nome do Senhor Jesus. Ele é chamado inclusive pelo apóstolo Tomé, quando ele fala assim: eu não acredito que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, então eu quero pegar nas suas feridas, eu quero tocar. Jesus vem e aparece para ele. Ele fala: toque, veja se não sou eu. Qual foi a primeira palavra que Tomé falou? Senhor meu e Deus meu. Então ele reconheceu a divindade de Jesus Cristo. Jesus ele viveu entre nós por 33 anos, ou seja, Jesus tinha uma aparência, era para ter uma aparência mais jovem que a minha. Será que você teria facilidade em obedecer a Jesus Cristo? Jesus era um gurizão, 33 anos, guri mesmo. Imagine, Jesus discutindo com pessoas de 50, 60, 70 anos, com doutorado, PhD, tudo que você imaginar. Jesus debatendo de igual para igual, ainda com a revelação do Espírito ainda. Ele era um jovem. Quantos de nós teria facilidade em seguir Jesus se ele aparecesse hoje dizendo: olha, eu sou o Messias prometido. Quem tiver sede, venha a mim. Eu darei água da vida. Eu quero que você pense isso hoje, tá? Eu quero que você pense isso hoje. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Você já parou para pensar um jovem de 33 anos falando isso? Você ia falar assim: tá doido, tá jogando muito Free Fire, não é possível. Tá brincando muito na internet. O que será que tem nessa água dele? Ele passou por tudo isso no tempo dele, imagina no nosso tempo. Eu te afirmo, nós teríamos tanta dificuldade com ele quanto os judeus tiveram com ele naquele tempo. O que mexia com as pessoas? Os sinais que ele fazia. Ele fazia muita coisa. Ele ressuscitava mortos, ele curava qualquer enfermidade,
ele tinha o hábito que era extremamente estranho aos judeus. Ele conseguia expulsar demônios pelo poder da sua palavra. Por quê? Sabe como o judeu fazia para expulsar demônio? Ele pegava tipo uma arruda, vou dar um exemplo para você, e ficava benzendo para ver se o demônio saía. Aí Jesus falava assim: sai dele! O demônio saía. O judeu olhava e falava assim: uai, mas que negócio é esse? Ele não usou arruda? Ele não usou folhinha de louro? Ele não usou nada. Só com a palavra o demônio saiu? Quem que é esse camarada? É um profeta? Quem que é ele? Será que é o Elias que a Bíblia diz que teria de vir? Então Jesus trouxe, essa confusão de mente para muitas pessoas. Os seus ensinos, eram voltados para os judeus e para os não-judeus. Quem são os não-judeus? A Bíblia vai classificar os não-judeus como gentios. Quem? Nós. Nós somos chamados de gentios na palavra de Deus. Todo aquele que não nasceu em Israel é um gentio. Ponto. A promessa de Deus de salvação é para quem? Primeiro para o judeu, depois para o gentio. O que Deus fez? Deus fez algo muito extraordinário. Deus endureceu o coração do povo judeu para ganhar os gentios. Isso está lá em Romanos 11, depois você lê lá. Paulo vai dizer o seguinte, vai dizer, olha, não pensem que o endurecimento veio em parte por causa da vossa glória, não. É até que se complete a plenitude dos gentios. Deus estipulou uma quantia de gentios que precisam ser salvos em todos os tempos. Enquanto essa quantia não se fechar, Deus não se volta para Israel. Por isso que se você consultar agora aí no seu Google, no seu YouTube, você perguntar assim, o que os judeus pensam de Jesus? A maioria vai debochar dele. Eles não têm revelação no Espírito de quem é Jesus. Mas para nós que somos gentios é muito mais fácil. A revelação para nós está aberta. Então por isso você vai ver muito mais fácil um gentio se convertendo a Jesus do que um judeu. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Vai chegar um tempo que Deus falou assim, fechou a porta para os gentios. Acabou. Agora eu me volto para os judeus. E quando isso acontecer, você vai ver judeus se convertendo em massa. Você vai ver os judeus lendo o texto de Isaías 53 e falando assim, só tem uma pessoa que pode ter vivido isso aqui, o nome é o Yeshua HaMashiach. É o Jesus que os cristãos tanto pregam, é ele. Como que eu não vi isso antes? Vai ser desse jeito, aí você vai ver uma enxurrada de judeus se convertendo. Mas aí vai ter a manifestação do anticristo, aí vai acontecer muitas coisas, segundo a palavra de Deus. Para que Jesus pudesse ampliar a sua mensagem, implantar a igreja, ele instituiu pelo menos 12 homens para começar essa obra. Assim como tinham as 12 tribos de Israel, eles instituíram esses 12 homens, e um deles é chamado de o traidor, Era alguém que era de fato, irmãos, entenda, não havia uma inimizade de Jesus por parte dele. Talvez você pense assim, se Jesus já sabia quem era Judas, que Judas era o traidor. Então Jesus tratava ele diferente. Não. Jesus era tão amigo de Judas que entregou a tesouraria na mão dele. E quando Judas chega traindo Jesus, como Jesus fala, amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Jesus era muito amigo de Judas. Por isso que é traição. Por causa de amizade. Eles eram amigos sim. A Bíblia diz que só que Jesus não confiava neles, porque conhecia todos eles. Mas isso não impediu que Jesus se relacionasse com os 12. Entendam, eram 12. Desses 12 tinha 3 e desses 3 tinha 1. Isso me ensina alguma coisa da parte de Deus. Que eu preciso filtrar os meus relacionamentos. Ele tinha 12. 12 comissionados para pregar a mensagem. Desses 12, 3 ia para as coisas mais profundas. Pedro, Tiago e João. Então eles viam Jesus glorificado. Quando era para ressuscitar alguém, Jesus falava assim, vem vocês 3 comigo. E eles entravam sozinhos no quarto e via Jesus ressuscitar morto na frente deles. E desses 3 tinha um
chamado discípulo amado, que ele conseguia a façanha de arrancar coisas muito íntimas de Jesus e ele ainda se reclinava no peito com uma intimidade. Se você ler o relato da ceia da Páscoa, lá em João, no Evangelho de João, você vai ver o seguinte, que Pedro, quando Jesus fala assim, ó, um de vocês vão me trair. Aí eles perguntam quem? Aquele quem eu der o bocado molhado. Jesus vai falar bem assim, nesta hora, o Pedro vira para o João e fala assim, ó, pergunta para ele. Está mais ou menos assim no texto, pergunta para ele. Aí o João vira reclinado, olha para cima e fala, Senhor, sou eu. Aí Jesus fala, não, é para quem, presta atenção, eu vou dar o bocado molhado para quem vai me trair. Aí Jesus vai lá e entrega para Judas. Nenhum deles entendeu o que aconteceu. Estava encoberto essa revelação para eles. Mas ele falou para o João quem ia trair. Os discípulos perguntou e Jesus falou abertamente, mostrando os níveis de intimidade. É por isso que existem pessoas que você vai perceber o seguinte, parece que essa pessoa tem mais intimidade com Deus, mas eu não sou tão filho quanto ela. Então, ela conseguiu avançar níveis dentro da presença de Deus. Não é que tem filhos preferidos, existem filhos que conseguem cativar mais o coração do pai. Você que tem filho, pensa o seguinte, você tem filho preferido? Talvez você fala, tem, né? Talvez você fala. Mas se eu te perguntasse, de você falar, tem, provavelmente qual vai ser a sua resposta? Ah, é o que mais me obedece. O que mais te dá dor de cabeça não é que você não gosta dele. Você tem coisa a falar, eu não vou falar para ele, porque se falar ele vai fazer barraca, ele vai fazer isso, não é assim? Não tem, por quê? Não é que você não ama ele, mas tem coisas que você não consegue confiar para ele. Da mesma forma somos nós. Nós às vezes temos níveis que Deus não consegue, ele não vai confiar coisas para mim e para você. Então eu preciso crescer e amadurecer para alcançar, tá? Isso está na Bíblia toda, tá bom? Esses níveis de relacionamento. Você vai ver isso lá no monte, quando Deus está dando a lei, e ele vai dizer o seguinte, o povo vai ficar no cume do monte, no pé do monte. Os sacerdotes, eles vão ficar na metade do monte. Moisés vai lá para o cume. Os níveis de relacionamento. Então, às vezes, qual é o nosso problema? Eu pego alguém que era para estar lá no pé do monte e levo lá para o cume. O cume é o quê? É o coração. Se eu pego alguém que está no pé e levo lá para o coração, se não deveria estar lá, aí que vem as traições, aí que vem tudo. Você entende? Aprenda com Jesus e aprenda com Deus. Deus já está ensinando para você desde o êxodo como funciona o relacionamento. Cuidado com quem você traz para o cume. Tem pessoas que é para ficar no pé. Deixa no pé. Não puxa ela não, fica lá. Tá bom ser aí. Tem pessoas que você já traz lá para o meio do monte, né? Já pode vir na minha casa, já pode comer um churrasquinho aqui e tal, né? E tem pessoas que você vai levar lá para o cume. Vou falar, olha, eu tenho que te contar um segredo. Está acontecendo isso. Peça para Deus esse discernimento, amém? Você vai ter uma vida muito melhor, tá? E aí o que acontece? Esse discípulo amado, ele era tão querido que quando Jesus ressuscita e está tratando com os discípulos, o que acontece? Acontece algo assim. Jesus está restaurando a sua comunhão com Pedro, porque Pedro negou ele. Todos os discípulos se viraram contra Jesus, tá? Mas Pedro negou ele 3 vezes. Então Jesus está restaurando o relacionamento. Ele está perguntando 3 vezes se Pedro ama ele. E aí Pedro, triste, falou, Senhor, na 3ª vez o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele vira e fala o seguinte, vou dizer uma coisa para você. Hoje você faz o que você quer, mas vai chegar um dia que você não vai mais fazer o que você quer e outros levarão você. Aí Pedro, vendo a palavra dura que ele recebeu, mostrando o ciúme que ele tinha de João, ele vira e fala assim, ó, e esse aí? Aí Jesus olha para ele, só para você entender quem era Jesus. O que te importa? Ou mais ou menos, não é da sua conta. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro, tá? Considerado, né, pela Igreja Católica, o Papa da Igreja Católica, tá? Só para você entender, Jesus deu essa resposta para Pedro. O que te importa? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso?
Aí se divulgou na igreja primitiva que João nunca ia morrer. João tem que explicar isso no livro dele. Termina lá, pega o último capítulo de João e vê ele explicando isso. Olha, Jesus não disse que eu nunca vou morrer. Jesus só disse o que importa, se eu quiser que ele fique até que viva. Então os apóstolos morriam com 50, 60, 70 anos e João, com quase 100 anos, estava recebendo a revelação do Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então a igreja primitiva falou, tá vendo que é verdade, que Jesus falou que ele não vai morrer? Você entende? E de todos, estima que o único que não teve morte violenta foi o João. O resto, tudo ou foi cerrado no meio, ou tomou flechada, ou foi queimado, foi crucificado cabeça para baixo. Todos eles tiveram uma morte assim. O João já teve um outro tipo de morte. Só para você ver como se trata o nosso relacionamento com Deus. Passado esse período, Jesus ascendeu, assentou, derramou o Espírito Santo sobre todos nós, nos fez um reino de sacerdotes. Então agora nasce a igreja. A igreja nasce em Jerusalém. Qual foi o problema? Quando Jesus estava subindo, ele disse o seguinte: vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Cafarnaum e nos confins da terra. Qual foi o problema da igreja de Jerusalém? Eles não saíram de Jerusalém. Eles ficaram ali na Judéia, Cafarnaum ficou ali, não saiu, não quiseram sair. Aí Deus falou, não quer sair? Não vai obedecer o que eu falei para vocês fazerem? Tá bom, Nero, vem cá, taca fogo em Jerusalém. Estuda a história. Então Deus fez o quê? Espalhou os judeus no mundo. Só que antes de Deus espalhar, me surge um camarada chamado Saulo de Tarso, que muitos de nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Ele no começo, ele não gostava dos cristãos. Ele entendia que essa seita que tinha nascido era uma aberração e todos deveriam morrer. Todos. Então ele começou a pedir carta do sacerdote, começou a matar todo crente que ele encontrava. Irmão, diácono, presbítero, pastor, bispo, o que encontrasse na frente ele saia matando. Não tinha com ele esse negócio não. E aí você vai ver em Atos registrado o seguinte, que um diácono evangelista, o Estevão, ele estava lá pregando, falando, e eles estavam tudo já preparado para apedrejar o Estevão. Aí Estevão tem uma visão, ele fala assim, eu estou vendo Jesus ao lado de Deus, já com um sorriso me esperando no céu. Tá louco, vamos matar ele agora. E aí a capa do Estevão cai no pé do Paulo. Quando a capa do Estevão cai, o Paulo pega a capa, sai. Nisso ele está buscando ocasião para matar mais cristão. No meio do caminho, uma luz do céu vem sobre ele. E ele fala, Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Ele fala, quem é você? Ele falou assim, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Duro é para você recalcitar contra os aguilhões, ou oferecer resistência ao que está estabelecido. Aí ele fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele fala assim, vá na casa da rua direita, espera lá que eu vou dar um sinal para você. E aí Paulo ficou cego por causa dessa luz. Ele é levado e ele está lá, já uns 3 dias orando, jejuando, porque ele era um homem de oração, ele era um homem que estudava a palavra de Deus. Ele estava falando assim, quer dizer, né, que esse homem que eu estou perseguindo, ele falou do céu comigo, então toda a minha vida é uma mentira. Imagina, 3 dias ele pensando um monte de coisa. Nisso, o Senhor visita um servo chamado Ananias e fala para ele, fala assim, vai lá e ora com Paulo. Ananias fala assim, Senhor, o senhor está pedindo para orar com aquele que mata os crentes? Imagina Deus falar assim, não tem um traficante aqui do bairro? Vai lá e prega o arrependimento para ele. Vai falar, eu? Tanto policial crente para entrar lá, o senhor está falando para eu ir lá? É mais ou menos isso que foi com Ananias. Eu? Deus fala, vai, que é vaso escolhido para mim. Ele vai sofrer muito pelo evangelho, pode ir lá. Aí ele chega lá, dá de cara com Paulo. Fala, Paulo, o Senhor me mandou vir aqui.
E eu não queria estar aqui não, mas eu não vou desobedecer o Senhor. E aí ele ora com Paulo. Paulo recobra a visão, é cheio do Espírito Santo, é batizado nas águas. E agora Paulo começa a crescer, porque ele já tinha um chamado de ensino, mas agora ele tinha a revelação. Quando os crentes ficam sabendo que o matador de crente virou crente, fala, mas isso aí é golpe. É golpe, é o golpe do Pix, não é possível. Ele está dizendo que virou crente só para se infiltrar aqui e matar tudo nós. Então o povo rejeitou Paulo. Paulo, sabe o que ele fez quando ele viu o que estava difícil? Ele foi lá para a Arábia, lá no Monte Sinai, no mesmo lugar onde Moisés recebeu a lei. Paulo ficou lá 3 anos. Sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo começou a receber visitas do Jesus ressuscitado. A gente nunca leu o texto de 1 Coríntios, quando Paulo fala assim, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Sabe o que Paulo fala? Ninguém me ensinou o evangelho. O evangelho que eu aprendi foi do próprio Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Pedro fechou a via apostólica. Antes de ser derramado o Espírito Santo, qual foi a ordem? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Essa foi a ordem. Pedro, como era um colérico, tinha que aparecer, tinha que mostrar a liderança dele. O que ele fez? O negócio é o seguinte, Judas caiu fora, foi lá, tentou se matar, caiu, se rasgou no meio, E a gente precisa colocar outro no lugar dele. Então a gente precisa que alguém que esteve conosco nesse tempo, viu Jesus, tanto na carne quanto ressuscitado, ouviu a mensagem e está andando com a gente esse tempo todo. Quem que é? Apareceu 2 homens. Aí eles jogaram sorte. Não tem joguinho de dado? Ou osso maior, osso menor, ou palito maior, palito menor. Chegou assim e falou assim, tira aí. Quem tirou o palito menor, foi o Matias. Então você é o novo apóstolo. Eles não esperaram o poder do Espírito Santo. Então eles vetaram todinho. O que Jesus fez? Falou, Você vetou tudo? Espera aí que eu vou mostrar para você se eu não sou Deus. Então Jesus chamou Paulo e se revelou. Como Deus se revelou para Moisés entregando a lei, então Deus veio e se revelou a Paulo, entregou tudo a Paulo. Sabe o que Paulo vai falar? Paulo vai falar algo que vai parecer muito soberbo, mas ele vai falar bem assim, eu estive com todos os apóstolos. Ouvi eles. Cheguei a uma conclusão. Esses caras não têm nada para me ensinar. Parece soberbo, não parece? Como que você fala que Pedro não tem nada para te ensinar? Paulo falou isso. Falou assim, eu não sou menor que nenhum deles. Ele vai falar assim, eu sou apóstolo abortivo. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé eram apóstolos. Não eram só 12? Por que a Bíblia diz que Paulo e Barnabé eram apóstolos? Você entende? Às vezes um conselho de pessoas pode fechar alguma coisa. Então o que aconteceu? Veio Paulo e ele fez algo que a igreja de Jerusalém não fez. Ele foi para os gentios. Ele pregou. A Bíblia diz que Paulo conseguiu levar o evangelho para toda a Ásia. Imagina um lugar que não tinha Uber, não tinha avião, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Twitter, não tinha Facebook. Ele conseguiu pregar o evangelho em toda a Ásia. Hoje nós com tudo isso não consegue pregar nem para o vizinho. Paulo, sem nenhum desses recursos, levou o evangelho para toda a Ásia. E Pedro ainda falava assim, eu sou apóstolo dos gentios. Paulo devia rir com uma declaração dessa. Tá bom, você está dizendo que quem sou eu para contestar. Mas quem está no meio de gentios sou eu. Então agora vai nascer a igreja. Através de Paulo, nós somos filhos espirituais do apóstolo Paulo. Se não fosse Paulo ter ido nos gentios, ter sofrido na mão de bárbaros. Paulo teve uma história que quando Paulo foi preso e ele estava sendo levado de barco para Roma, ele teve um naufrágio e aí ele caiu numa ilha. Quando ele chega numa ilha, uns bárbaros os recepcionaram. Aí os bárbaros falaram o seguinte, nossa, naufrágio, tufão,
tudo isso só para pegar esse homem aí, né, que está sendo levado, condenado. Ele deve ter feito algo muito terrível. E na hora que eles estão fazendo uma fogueira, vem uma cobra e, ó, tum, dá uma mordida em Paulo. O que a Bíblia vai relatar? Paulo olha para aquela víbora, vai lá no fogo, faz assim, ó. A víbora cai no fogo, Paulo senta e fica lá. E os bárbaros olhando para ele assim, falando, mas esse cara não está nem inchando. Mas ele não vai morrer? E antes eles pensaram assim, esse cara é mau. Ué, naufrágio, não sei o que lá. Cobra ainda veio para matar. É homicida esse camarada. De fato, ele tinha matado muito crente. Mas aí eles começaram a achar que Paulo era um deus. Ué, nada mata ele? Paulo, não, eu sou um emissário, eu sou um embaixador de Jesus Cristo, eu prego Jesus aonde quer. Eu estou preso, eu prego. Foi cantado aqui, não foi? Paulo e Silas. Eles pregam mesmo, não pode estar na cadeia, pode estar solto, pode estar onde quer que for, eles pregam mesmo. Porque eles querem salvação dos gentios, a nossa salvação. Nós somos fruto desse trabalho. Paulo não morreu em vão. Então agora, né, passado esse tempo, surgem as igrejas, você vai ver o seguinte, agora Deus vai pegar o discípulo amado e vai lançar ele numa ilha chamada Ilha de Patmos. Nessa ilha ele vai receber a revelação do Apocalipse. Ele vai receber lá essa revelação. E quando ele recebe a revelação do Apocalipse, você vai ver que Apocalipse 2 e 3 existem cartas para 7 igrejas. Você vai ver que nenhuma delas é em Jerusalém. Todas são na Ásia. Ou seja, fruto do trabalho da igreja perseguida, que começou em Paulo. Então agora Deus começa a falar. Muitos de nós entendemos que aquelas 7 cartas são, de fato, 7 igrejas que tinham naquele tempo. Visão 1. Visão 2. Igrejas que se manifestaram durante os anos. Então, cada igreja daquela representa um período da nossa história. Visão 3. Aquelas igrejas se aplicam às igrejas atuais. Então, tem igrejas que é a igreja de Éfeso, tem igrejas que é de Esmirna, tem igreja que é a igreja de Filadélfia, você entende? Então, existem igrejas hoje que, se você ler a carta lá, você vai falar, nossa, parece a igreja que eu congrego. Esse é o nosso Deus quando revela em graça e em sabedoria. Ele transcende tudo. Então, passado mais ou menos aí, né, com o Apocalipse, então se fecha o que se chama de cânon, né, ou canon, que significa os livros bíblicos, né? Passado mais ou menos 300 a 400 anos, o que acontece? Tem um imperador, Constantino, ele vai declarar que o cristianismo, ele agora não é mais uma seita, ele é uma religião oficial. A partir daí surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica, ela não nasce na igreja primitiva, ela nasce 300, 400 anos depois. Ela vai nascer dali. E o que essa igreja tem em comum? Ela começa a receber, né, tudo o que acontece no meio, ela começa a santificar. Eles tinham uma festa que pulava o fogo no meio do ano, para um Deus tal. Vamos falar que é São João. Tinha uma festa para o Deus Sol no Natal. Isso aqui é o nascimento de Cristo. E assim sucessivamente. Praticamente, irmãos, eu sei que, né, não é que é objeto de hoje, mas a maioria das festas que nós celebramos, todas elas, têm um nascedouro no paganismo. Jesus, ele não nasceu em dezembro. Dezembro é inverno lá. Deus nascesse desse período, ele está morto. Você entende? Então, assim, se você faz um estudo, você vai ver que algumas coisas não batem. Você vai ver que a igreja fez um trabalho para deixar costume, digamos assim, coisas boas judaicas de lado, como se isso fosse mal. E não é. Qual que é o lado mal do judaísmo? Quando eu aplico aquilo para a salvação. Porque a minha e a sua salvação está em Cristo Jesus.
Esses dias vocês me viram usando um talit. O que eu falei para vocês? O talit significa algo? Eu falei o quê? Não. Mas para mim, quando eu olho para ele, eu lembro que eu tenho que orar. Eu lembro que eu sou um com você e eu não sou maior que ninguém. Essa é o que tipifica ele para mim. Mas eu disse em algum momento, ó, quem não usar o talit vai para o inferno. Você entende? Esse é o problema. O judeu vai dizer que tem que usar. Senão não agrada a Deus. Você está entendendo? E Jesus, ele veio e suprimiu muitas dessas coisas. Nós temos ali um shofar. Nós usamos ele para unção, nós usamos ele para toque. A gente vai para o inferno se não tocar? De forma alguma. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Mas eu amo o som desse negócio. Eu treino meu ouvido, porque é o som do arrebatamento. Então eu estou treinando. Eu falo, a hora que Jesus chamar, eu não quero... Eu estou aqui, Senhor. Né? Ouvir o Senhor chamar. Você entende? São símbolos da nossa fé. São simbologias da nossa fé. Mas nada disso me garante a salvação. A minha salvação está em eu entregar minha vida a Jesus, confessar Ele como Senhor, me arrepender dos meus pecados e dizer, Senhor, a partir de agora governa a minha vida. Esse é o grande segredo da salvação. É isso. Ah, não, para você ser salvo você tem que orar 10 horas, você tem que jejuar tantos dias. Irmãos, se salvação dependesse de obras, Jesus nem teria vindo. Ó, quer ser salvo? 40 dias de jejum. Aí eu olho para você e vejo se você vai ser salvo ou não. Estava fácil. Então não depende de obra de homem, depende da obra de um homem, feito lá na cruz do Calvário. Então surgiu a Igreja Católica. Aí com o tempo ela foi implantando algumas coisas. Inclusive, com o tempo ela acabou implantando também a idolatria, a veneração de santos, né? Eles dizem que você não adora os santos. Ele diz que vocês têm, digamos assim, só uma admiração, uma veneração. É que nem você fala o seguinte, você não tem foto em casa? É a mesma coisa você ter uma imagem. Não é que você adora ela. Você só olha e fala, você lembra o santo que ele foi. É isso que eles falam. Mas a gente sabe que Deus não se agrada disso. Aí eles vão começar a proibir leitura da Bíblia. Só os padres podem ler. Eles vão começar a proibir, né, casamento. Eles vão eleger um grande líder, que é o Papa. É ele que decide todas as coisas. Eles vão dizer que o Papa e a Igreja é maior que a Bíblia. Nós discordamos disso. Nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E aí o que acontece? No ano de 1500, mais ou menos, um monge católico estava lá estudando e se deparou com o livro de Romanos. Aí ele falou, que negócio é de indulgência? Não sei se você sabia, né? Mas para você ter lugar no céu, né, você tinha que fazer um consórcio com um padre, né? Você financiava lá em 70 vezes, 80 vezes, né? Quer um cantinho no céu? 10 mil reais, eu posso parcelar para você aqui e tal, né? Morri alguém? Tem que fazer a missa ofertando. Ou seja, tudo era dinheiro, tudo era assim, né? Quando ele leu que quem nos justifica é Jesus, ele foi e escreveu 95 teses e pregou numa igreja, né? Lá de Wittenberg. Ele pregou 95 teses dizendo que tudo isso aqui está errado. Foi aí que iniciou o start do que nós chamamos de a Reforma Protestante. Um grupo de pessoas que protestaram contra a fé católica. É assim que eles chamam os crentes. Vocês são protestantes, vocês protestam até hoje contra a fé católica. Porque a palavra católico vem da palavra universal. Então quando eu falo assim, é errado eu falar que eu sou católico? De forma alguma. Eu creio que Jesus é o rei de todas as coisas. Eu só não sou apostólico romano. Você entendeu? Mas eu sou apostólico, eu creio no apostólico, eu creio no fundamento dos apóstolos, eu creio no fundamento dos profetas, eu creio na palavra de Deus. Você entende? Mas isso aqui é só o caminho dessa igreja. E aí o que acontece? Com essa reforma nasce o que vocês conhecem hoje como igrejas evangélicas. E aí começou uma perseguição em cima dos protestantes. Então vai ter um monte de coisa, né? Vai ter cruzada, vai ter caça às bruxas, vai ter um monte de coisa. Mas basicamente o que nós defendemos como evangélico? Somente as Escrituras, somente a fé em Jesus Cristo, somente a graça de Deus para nós pecadores e a glória de Deus é somente a Deus. Eles falam que é os solas, né? Depois você pesquisa os 5 solas, né? É o que nós acreditamos.
Essa é a base da nossa fé. Então agora, você tem um panorama bíblico do que aconteceu até agora. Qual o problema? Ainda tem coisas para acontecer, segundo a palavra de Deus. O que tem para acontecer? Nós temos aqui, a volta de Jesus, né? Jesus vindo para governar nessa terra. Então nós temos ainda a volta de Jesus. Essa volta de Jesus, ela ainda vai ter um momento chamado momento de tribulação, que serão 7 anos, tá? Esses 7 anos nós chamamos de os 7 últimos anos que essa terra do jeito que ela é, tá? E os últimos 3 anos e meio desses 7, ele é chamado de a grande tribulação. A Bíblia diz que tempo como esse nunca houve e jamais haverá. É um momento onde Deus vai tirar satisfação com a terra e que o povo que nela habita. Então é aqui que começa os juízos, né? Juízos das 7 taças, das 7 trombetas, é tudo nesse período aqui. Esse período de 7 anos vai aparecer um homem, ou uma pessoa denominado anticristo. Ele é contra Jesus, ele é contra Deus, ele é contra o Messias de Deus. Então assim, o que está observando? As coisas que estão acontecendo. Por exemplo, 5G, 6G, tudo isso são cenários para o anticristo aparecer. Nós tivemos agora uma pandemia do Covid. Tudo isso foi uma preparação. Para quê? Obrigaram a gente a vacinar, não obrigou? Quer viajar? Vacina. Quer não sei o quê? Vacina. E muita gente, eu não quero vacinar. É o seu direito, não é? Você não tem direito de não vacinar? Principalmente se você pegou o Covid, porque se é um vírus, o que se presume? Se entrou no seu corpo, você ganhou defesas para ele, não é o que se presume? Não, pegou, tem que vacinar também. E pessoas aí fora disseram, o governo tem que até prender esses que não vacinam. Não foi assim? E não prendia? Não ficava isolado 14, 15 dias, tinha gente que ficava em hotel isolado. O que é isso? Já é o espírito do anticristo operando. As pessoas aqui fora já clamam por um governo que intervém na vida delas. Já clamam. Ou você não percebeu isso na pandemia? Já está acontecendo. A preparação já está acontecendo. Então, a qualquer momento, vai acontecer a manifestação. Então, o que vocês têm que estar olhando? Se começarem a falar, olha, nós fizemos um acordo e fulano aqui, ele vai ser o líder desse bloco de nações. Ele vai ser o nosso líder. Ih, meu irmão, você já começa a arrepiar. Se falar que tem um camarada que vai ser, e tem pessoas que já estão conjecturando quem é a pessoa. E já tem uma pessoa que está costurando um monte de acordo aí, costurando paz. E qual que vai ser uma das coisas que provavelmente ele vai fazer? Ele vai conseguir construir, reerguer o templo lá em Jerusalém. Porque eu não sei se vocês sabem, mas lá existe uma guerra entre, né, os judeus, os árabes, os palestinos, né? Vocês já viram a sinagoga da Meca, que é uma que tem uma cabeça de ouro, que fica bem no centro de Jerusalém? Vocês já viram isso aí? Ali que é para ser o grande templo. O templo tem que ser construído ali. Qual é o problema? Aquilo lá é uma sinagoga muçulmana. Se derrubar aquilo ali, vira uma guerra mundial ali. Então o papel do anticristo vai ser qual? Provavelmente derrubar essa Meca e construir o templo de Jerusalém. O que os judeus vão dizer dele? É o Messias. Foi o único que conseguiu isso nesses 60, 70 anos que voltamos a ser um país. E quando ele fizer isso, vai passar 3 anos e meio, uma paz no mundo, ele resolveu muitos problemas. Aí Satanás ativa o modo demon nele, não tem? Um nível hard assim de demônio dentro dele, do anticristo. Aí ele vai falar o seguinte, agora o capeta chegou para dominar a terra. Vai ser mais ou menos isso. Na hora que ele vai entrar dentro do templo de Deus, ele vai mandar cortar todas as ofertas e sacrifícios. Por isso que quem prega contra dízimo e oferta opera debaixo do espírito do anticristo. Porque o primeiro ato do anticristo como anticristo vai ser cortar as ofertas do templo. É o primeiro ato dele. E ele vai se assentar e vai dizer o seguinte, eu sou Deus. Me adorem. Quando o judeu vê isso, vai falar assim, fome enganado. Fome enganado. Como a gente acreditou nesse camarada? E aí vai começar a perseguição. Aí Jesus está falando isso lá em Mateus 24. Quando vocês virem essas coisas, fuja para os montes.
Quem está no telhado, não desça para pegar suas coisas não, ó. Zarpa, meu filho, fica aí não. Se ficar, ó. E agora vai ter que confessar Cristo. Eles vão estar agora, como é o anticristo, ele vai estar atrás de quem é a favor de Cristo. E como se resolve de quem é a favor de Cristo? Só ou recebe a marca ou nega Jesus. Eu não vou receber essa marca, então morre. E aí a Bíblia, o Apocalipse relata que uma multidão vai vir. Uma multidão vai vir. Porque muitos vão dizer assim, essa marca eu não recebo. Mas milhões, milhares vão receber a marca. Pastor, como eu posso ter certeza que eu não vou receber essa marca? Vou dar um conselho para você. Quanto mais você puder se desprender da tecnologia, melhor para você. Toda tecnologia é preparação para a marca. Pix, tudo isso é preparação. Eu não devo usar? Pode usar. Eu estou dizendo que é preparação. Você vai achar tão normal a tecnologia, que quando falar o seguinte, olha, é só botar um chipzinho que todos os seus dados vai estar nele, dados bancários, todos os dados, CPF, RG, vai estar tudo nele. Até sua casa você vai abrir com ele. Você vai pensar e já vai transferir dinheiro. Estamos muito longe disso? O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, ele já está estudando botar chip no cérebro. Pesquisa. E as coisas estão muito rápidas. Agora está vindo, mal lançou o 5G, diz que já tem 6G. Alguns alegam que quando soltar o 5G, quem vacinou vai sentir alguns problemas aí. Porque eu não sei, quem vacinou aqui? Vocês já fizeram o teste da moeda? Já fez o teste da... Quem vacinou com aquela Oxford lá, não tem? Você bota uma moeda assim, bem na sua vacina, ela fica presa lá. Você já fez esse teste? Aí o pessoal, mas o que botaram em mim? Por que essa moeda aqui cai, mas aqui ela fica fixa? Você entende? Existe todo um cenário mundial sendo trabalhado para a apresentação de um camarada chamado Anticristo. Toda a Bíblia relata isso. Olha, Jesus veio para te salvar. No final, muitos serão condenados, porque rejeitaram a salvação de Jesus e preferiram o Anticristo. Qual que é o papel hoje nosso? É anunciar a palavra de Deus, para que a noiva esteja pronta para o seu Senhor, para a festa de casamento. Nesse período de grande tribulação, haverá um evento chamado de rapto ou arrebatamento, aonde Deus vai pegar um grupo de pessoas e vai levar. Eu te afirmo, se você crê em Jesus, mas você não entregou totalmente o governo da sua vida, provavelmente Deus vai te deixar para a grande tribulação, para você tomar uma decisão de coração de ter o governo de Jesus plenamente na sua vida. Por isso, entrega o governo dele agora. Não seja, como se diz, falta de entendimento. Você não vai querer passar por isso aqui, não. Não é possível que você vai querer passar por isso aqui. Então, tome cuidado, alinhe sua vida com o Senhor, entregue o seu caminho a Ele, para que o Senhor venha. E passados esses 7 anos, Jesus virá lá em Jerusalém e vai estabelecer um governo de 1000 anos nessa terra. Ele vai reger. E muitos de vocês que fizeram o que Ele quis agora, Ele vai entregar governos de cidade, de estado, de países. Imagina você governar um país. Qual que vai ser o seu papel? Fazer com que aquela nação adore a Jesus e leve os seus tributos a Ele lá na Jerusalém. E os outros? Muitos de nós vão estar com os corpos glorificados. E a gente vai estar na nova Jerusalém, que vai estar pairando no céu. Porque ela não pode ainda descer na terra, porque a terra não foi purificada. Então, como o sol vai ter sido destruído no Apocalipse, a nova Jerusalém vai ter o papel de sol. Quando você lê o texto que diz assim, trevas exteriores, é aonde a luz da nova Jerusalém não pega. Aí Jesus fala assim, quem for para lá, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então tem pessoas, tem crente que Deus vai colocar em cadeias lá nesse tempo, para disciplinar.
porque não tomou posição. A Bíblia diz que ele, como pai, castiga os filhos que ele ama. O que é melhor? Dar uns tapinha ou ver seu filho se perder nas drogas, se perder no mundo do crime? Não é melhor dar uns tapinha? Deus fala a mesma coisa, é melhor dar uns tapinha aqui, você ser salvo eternamente, do que você se perder eternamente. Passado esses 1000 anos, Deus vai chamar toda a criação perante Ele. E vai ter um juízo chamado o juízo do grande trono branco. A Bíblia diz que o céu e a terra fugiram da presença de Deus. O que significa isso? Deus vai estar muito bravo. E a Bíblia diz que eles vão olhar nome por nome, e aqueles que não tiverem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses serão lançados com corpo e tudo num lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre, o verdadeiro inferno. Ali é um lugar criado para Satanás e seus anjos, porque quem não obedece a Deus, obedece a Satanás e seus anjos. Não existe muro, não existe meio termo. Ou você obedece a Deus, ou você obedece ao diabo. Não tem conversa. Então, tudo isso que a gente está falando aqui para você, é só para você entender que Deus tem um propósito na sua vida que abrange uma eternidade. Deus, quando te criou, Deus, quando te trouxe para cá, Ele traçou um plano que abrange essa terra e a terra vindoura. Por isso, a sua vida não é vã. Não existe uma pessoa que fala, o que eu vim fazer nesse mundo? Eu não sei. Busque a Deus, Ele vai te dar a resposta. Todos têm propósito. Uns têm propósito grande, outros médio, outros pequeno, mas todos têm propósito. Ainda que seja para você servir somente a sua família, você tem um propósito. E Deus não vai deixar você desamparado. Por isso agora é tempo de você olhar para a sua vida, olhar para toda a história bíblica e entender: eu preciso estar com minha vida no altar de Deus. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Pai bendito, nós trouxemos essa mensagem anunciando a salvação de Jesus, tudo que o Senhor Jesus fez nas eras e o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Alguns, Pai, têm vivido uma vida fora da sua presença. Às vezes vem na igreja, mas o governo não é seu. Não é o Senhor que governa, não é o Senhor que lidera, não é o Senhor que diz o que Ele tem de fazer ou deixar de fazer. Ele ou ela faz o que eles querem. Por isso o Senhor hoje chama o seu povo, a sua igreja, ao arrependimento. Arrependam-se, diz o Senhor. Mude de atitude. Deixe de viver essa vida leviana. Deixe de viver uma vida fora da minha presença, uma vida que não lê minha palavra, uma vida que não ora, uma vida que não louva e adora a minha santidade, uma vida totalmente apartada de mim. Quantos de vocês me buscam? Porque quer uma porta aberta, porque quer um carro, quer uma casa, quer um bom emprego, ou quer uma saúde, mas vocês não me buscam pelo que eu sou e pelo que eu fiz por vocês através de meu filho naquela cruz. Hoje eu vos chamo para o arrependimento, para que você entregue a sua vida ao governo e ao controle do meu Filho amado Jesus Cristo. Eu convido você, se você estiver com o coração aberto, a repetir essa oração comigo. Diga assim: meu Deus, nesta hora, eu reconheço que sou um pecador. Me perdoe, Senhor, se todas as vezes na minha vida eu tenho dirigido ela sem o seu governo. A partir de agora, eu quero entregar o governo da minha vida nas mãos de Jesus Cristo, para que eu viva conforme a sua vontade e não a minha. Me abençoe, Pai, me restaure, me cure, me limpe
e que eu possa viver para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor receba essa oração de cada filho, de cada filha, e que o Senhor restaure eles, Senhor. Pai, que eles possam viver uma vida de governo, que eles possam viver o sacerdócio real, que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa ter perdoado pecados e limpados de iniquidades nesta noite, para que eles possam estar sempre apresentáveis diante do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor os abençoe, eu oro para que o Senhor, Pai, esteja com eles. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja com eles nessa semana. Abençoe, Pai, essa segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus sobre eles. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, cada ofertante, cada dizimista neste lugar. Que o Senhor os abençoe, os prospere, cuide deles, Senhor. Pai, eu peço, abençoe seus lares, abençoe suas famílias, abençoe, Pai, seus empreendimentos, seus trabalhos, abençoe seus negócios, abençoe a saúde dos seus filhos e filhas, que o Senhor seja com cada um deles. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, pois eu sei que o Senhor falou em cada coração nesta noite. Que o Senhor seja conosco, hoje e para todos sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Você que crê, diz: aplauda Jesus, Ele é digno.